Olá, amigos, bem-vindo a mais um Tadelcast da Igreja Batista das Nações. Com certeza será um tempo muito abençoado em nossas vidas, amém? Glória a Deus. Eu quero apresentar aqui novamente, o pastor Marlon. Boa noite, graça e paz. Pastor Marcones. Boa noite. E hoje aqui, pela primeira vez aqui em nosso Tadelcast, o pastor José Carlos. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. É um prazer estar com vocês. Amém. Glória a Deus, amém? Roda o nosso... Solta a vinheta. Amém, queridos, amados que estão aí participando dessa live, desse Tadelcast abençoado aqui. Hoje nosso tema será baseado aqui na carta de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Eu vou ler o texto aqui, que diz assim, cadê aqui? 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Olha que versículo aqui fantástico, né? Esse versículo aqui, ele traz para nós aqui uma grande exortação. Claro que ele está falando aqui mais diretamente aqui para um líder, né? Um líder da igreja, mas a gente tira isso também como princípio para as nossas vidas, né? Porque a ideia é que se nós não cuidarmos de nós mesmos e da doutrina, da palavra de Deus, a tendência é que o nosso ministério pare, que a nossa vida cristã também ela fica estagnada, ela deixa de seguir adiante. É mais ou menos como um carro, né? Se você não cuidar bem do bichinho, né? Se você não fizer a manutenção, chega uma hora, meu amigo, que ele te deixa na rua, né, pastor Carlinhos? Porque o que acontece? De repente, pá, você fala, meu Deus, o que aconteceu aqui? Faltou a manutenção, né? E aí você para e tudo que tem pela frente não dá. Às vezes tem que voltar para trás, né? Para poder fazer novamente a coisa acontecer na nossa vida e seguir adiante. Pastor Marlon, daí as suas considerações iniciais aí para nosso tema aqui, que é cuide de ti mesmo e da doutrina. Olha que a importância, e hoje, como igreja, e a gente tem aprendido muito disso, né? Antigamente éramos, ou pelo menos eu, falar de mim, era um pouco mais relaxado. Hoje, buscando mais, porque a vida é como um cartão de crédito, a saúde. Você gasta, mas uma hora vem a conta. E hoje, algumas situações eu colho até, por quê? Porque não me exercitei da maneira correta lá atrás. E quando o Timóteo está falando aqui, cuida de ti mesmo e da sã doutrina, a sã doutrina ela só vai ser pregada ou ensinada se você estiver bem também. Então, da importância que nós temos que ter com a nossa saúde física e com a nossa saúde espiritual. E emocional. E emocional, lógico. Não, muito legal isso, né? Depois a gente vai trabalhar bastante em cima desse tema aí também que você acabou de dizer aqui. Pastor Marcones. É isso aí. Nós temos que dar uma importância a esse cuidado, porque nós temos uma grande responsabilidade, né, de pregar o Evangelho, de viver a vida de Deus, mas nós não podemos ser incoerentes, falar de algo que nós não praticamos. Então, a importância de a gente sempre buscar aquilo que sai dos nossos lábios, que nós possamos realmente estar vivendo e praticando. Porque traz credibilidade em tudo que a gente faz. Verdade, né? Eu me lembro aqui de uma história de uma pessoa, o cara era muito bom de moto, né? Dirigia muito bem, pilotava muito bem. E você veio à minha mente agora. Tá? E ele falou assim, poxa, eu vou entrar numa corrida aí de motocross, né? Mas aí uma outra pessoa disse para ele assim, meu amigo, você pode até entrar, mas você não tem nenhuma chance, né? Por quê? Porque você não está preparado, né? Nem psicologicamente e nem fisicamente para você poder participar disso, né? Então você não vai conseguir atingir o seu propósito. Então é melhor você nem participar. Eu acho que o texto ele começa a trabalhar um pouco em cima de uma ideia assim, né? Que é, cuida de ti mesmo para você poder ter uma carreira, para poder você avançar, ensinar e também
passar credibilidade, né? E alcançar, na verdade, o seu propósito. Mas aqui o pastor Zé Carlos aqui, conosco aqui, pastor Zé Carlos, que bênção, né? Comenta alguma coisa aí pra gente. Sim, na minha opinião, Paulo adverte Timóteo, na questão nem é aqui, na minha opinião, né, da salvação da alma, mas dos falsos profetas. Porque a salvação vem pela graça, né? Não dependeria de estudos, não dependeria de um esforço dele. É lógico, nós temos que praticar a verdade que a Bíblia nos diz. Mas os falsos profetas daquela época existem hoje. Apostasia, né? Falado. E esse é o cuidado que Paulo pede para Timóteo. Cuida-se, se prepara, porque você é o meu filho na fé, é aquele que vai divulgar o evangelho, mas que divulgue com santidade. Então, Paulo, naquela época, já ensinava Timóteo e continua nos ensinando. É o que vocês falaram, né? Falar aquilo que nós estamos vivendo, que nós temos que buscar no dia a dia, nas leituras bíblicas, nas nossas orações, a santidade de Deus. Vamos ficar um pouquinho. Daqui a pouco a gente entra na questão de doutrina, né? Que é aqui quando você vai para o grego, que é didáskalo, que é ensinar, né? Mas para você ensinar, você precisa primeiro aprender, né? E esse edifica-se a si mesmo. Claro, gente, o texto aqui está fundamentado assim, bastante na questão doutrinária, né? Bíblica, né? Devocional, vida com Deus. Mas a gente não quer ficar, né, como o pastor Marlon falou aqui no começo, a gente não quer ficar só nessa questão, porque é uma necessidade de você ter um preparo físico, né? Emocional, espiritual e o que mais? Sei lá, né? Na verdade, precisava ter uma harmonia, né? A gente entende quando a harmonização em todas as áreas de nossas vidas é que o ser humano está quase completo. O equilíbrio, né? Equilíbrio. Área espiritual, educação, física, profissional, financeira. Né? Sim, então, é isso. importante. A área financeira que eu queria entrar aqui. Para atingir essa harmonia, nós temos que praticar muito. Tanto é que o homem ele é corpo, alma e espírito, né? Sim. Então tem que cuidar das 3 áreas. Como é que a gente pode fazer aí para cuidar bem assim do nosso corpo, né? Porque a gente está com um corpinho assim bem legal, né? Legal para quem, né? Pro espelho. Se o espelho falasse a verdade. Jesus. Ainda mais que a câmera engorda 5 quilos, né? Como é que é o pastor lá, que fala de família? Josué Gonçalves? Não, o outro, Cláudio Duarte. Cláudio Duarte, ele conta numa pregação, tá, gente? Eu não estou fazendo brincadeira, é pregação que ele está contando lá. Diz que um dia ele chegou lá de frente do espelho lá de cueca, né? Diz que ele olhou pro espelho e falou assim, meu Deus, esse corpo não te pertence, né? Não, pensa bem você ficar nessa situação, muito calor, e na minha casa, a gente senta na cama, eu consigo me ver no espelho, né? Parece aqueles sapinhos, né? Só a barriguinha, magrinho. Então é difícil. Olha, nós temos que preparar não só o espírito, mas também fisicamente, da coisa que eu tenho deixado. Mas graças a Deus. Mas vai além da questão da estética. Mais do que isso, saúde. é a saúde, né? Porque o corpo você se acostuma, irmão. Mas a saúde ela te lembra toda hora, né? É primordial, né? Ela te lembra toda hora. E todo, vamos supor, você vai fazer uma consulta hoje médica, ele vai falar para você, primeiro você tem que caminhar, você tem que fazer exercício, tem que desacelerar. Tudo isso que a gente pode falar aqui também está ligado com as emoções. Sim. Porque a emoção hoje, como o pastor comentou, ela também vai explodir no teu corpo. Seu corpo vai ter várias coisas, justamente, o pastor Marcondes falou também, às vezes de querer comer mais, onde entra a ansiedade, tudo vai acabar no seu corpo. Aqui, ó. Por isso a importância, né? Eu vejo assim que é uma mudança de valores, né? Porque quando uma pessoa deixa de se exercitar, é porque não é uma prioridade para a vida dela. Então, ela não vê isso como um grau de importância. Então, o que diz a palavra em Romanos 12:2, que nós temos que transformar nosso entendimento, renovar nosso entendimento, entender que isso faz parte da vida, faz parte da nossa construção. Então, a mesma importância que a gente dá para a vida espiritual, a vida familiar, a financeira, nós precisamos focar na nossa saúde. É o seu instrumento. Eu acho que um dos problemas que acontece
com a maioria dos seres humanos, comigo e com a maioria das pessoas, é sempre o exagero, né? Sim. Porque para você atingir um propósito, você tem que fazer a coisa de uma maneira constante, sem pressa, né? Sem acelerar o processo, porque normalmente sempre que você quer fazer alguma coisa, você quer exagerar na dose. Quer exagerar, você quer fazer muito e daqui a pouco você se cansa, você entra em dá um estresse e você não, aí você para no meio do caminho. A verdade é você quer o resultado imediato, por isso que você vai com muita intensidade. Porque falar, poxa, se eu for intenso, vai dar um resultado logo, isso vai me animar. Mas tem um efeito contrário, porque a intensidade é difícil. Se você não está preparado para aquilo, você fica frustrado. Aí a tendência de você desanimar é muito grande. Sim. E o interessante que Paulo, falando para Timóteo se cuidar, né? Até porque Timóteo, no mesmo capítulo, Timóteo era um rapaz jovem. E depois, um pouquinho para frente, Paulo fala para Timóteo, falou, você precisa cuidar do teu estômago aí, não beba só água, beba um pouquinho de vinho também. Então, quer dizer, você precisa se cuidar, ele está falando da sã doutrina, mas você precisa se cuidar do seu corpo também. É só lembrar essa questão de tomar um pouquinho de vinho aqui, acho que o pastor Rodrigo, né, que ele fala sobre isso, né, também num dos vídeos dele, que quando ele fala, tome um pouco de vinho, é porque a gente fala, toma um pouco de vinho, tem gente que vai começar a falar, poxa, eu estou com um problema de estômago, vou começar a tomar um vinhozinho aí, né? É que o problema também estava na questão da água naquela época, né? Então, a água, não era uma água tão boa quanto nós temos hoje, né? Tratada, né? Então, ele fala assim, toma um pouco de vinho, porque isso vai ajudar também, porque a água pode estar um pouco contaminada e tal. Então, o vinho contribuía, na verdade, a... sei lá, uma pra coisa mais saúde pura, dele. né? Uma coisa mais limpa, talvez, não sei. Né? E aqui naquela época usavam algumas cisternas, né? E a chuva, essa água vinha com muito ácido, né? Era água da chuva. Não é igual uma água bem tratada, né? Talvez por isso ele tenha mencionado. Mas com relação à prioridade física, nós protelamos, né? Eu protelo há um bom tempo. E agora, há uns tempos atrás, até conversando com o Guina, né? Ele falou, olha, eu falei, vou começar a andar de bike. Ele falou, pode começar. Eu falei assim, não, mas só tem nova, não vou andar. Quando tiver uma usadinha, eu ando. Mas também está no inverno, né? Eu não vou querer andar, muito frio. O inverno está passando e esse dia ele me perguntou, olha, o sol já está aí. Eu falei, agora está muito quente. Aí está faltando a bicicleta, Deixa né? passar. Ou não, chegou já? Agora tem a bicicleta. Eu falei, mas o sol está tão quente, eu estou me preparando psicologicamente. Mas essa questão de adiar, que às vezes nos prejudica, né? Então, isso em todas as áreas, não é só na física, não. Às vezes a gente está com preguiça de ler a Bíblia, de estudar, de fazer um estudinho um pouquinho mais aprofundado, e você vai deixando o tempo passar e o tempo não perdoa. Mas uma coisa que eu vejo assim, nós precisamos trabalhar com perguntas. Se nós não formos recolhidos ao Senhor, daqui 10 anos, nós vamos chegar lá. A pergunta é, como eu quero chegar lá? Sim. Eu quero estar bem ou quero estar... Dentro de mim eu vou querer estar bem, mas a minha intenção, com a minha atitude, vai fazer que eu esteja bem? Então, é planejar isso. Essa questão de aquilo que eu desejo, eu começar a trabalhar nisso. Mas sabe qual é a nossa dificuldade? É que nós queremos chegar bem com o menor esforço. Esse é o nosso problema. Nós pensamos, mas não agimos. É porque tem a questão emocional também, né? Mas você pensa bem que a questão emocional, ela melhora muito quando você começa a fazer a parte física. Né? Se você começar, porque Deus disse para Moisés assim, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Né? Quer dizer, é preciso marchar, você tem que começar. Eu comecei esses dias aí, né? Há uns 4 dias atrás eu desci, fiz uma caminhada lá, mas depois eu não fiz mais, né? Agora, mas eu acho que esse tema é muito importante porque é uma exortação. Isso não é para quem está nos assistindo. Na verdade, é uma coisa para nos despertar, né? Sim. Embora a gente ouça muito, muita gente acaba não fazendo. Quando eu falo nós aqui, gente, eu estou excluindo o Marcones, tá? Porque o Marcones está sempre correndo, fazendo a sua caminhada e os seus exercícios, né? Mas nós aqui precisamos realmente mudar a nossa postura. Você fala assim, poxa, pastor, mas você faz exercício. Eu já fiz muito. No passado eu fiz muito, sempre fiz muito exercício. Mas
faz um tempo que eu não faço, né? Pelo menos uns 3 anos que eu parei a academia lá, né? Que eu fazia, e não voltei mais, né? Então, preciso voltar novamente aí. E o Natan fica me cobrando: ô pai, paga lá a minha, sua, lá pra gente fazer, né? Mas é muito folgado, né, meu? Está praticando a fé histórica do passado. Né? Eu já fiz. Eu tenho buscado caminhar, né? Parei um tempinho por causa de um problema no calcanhar do pé, mas isso, além de te fazer bem, fortalece justamente não sei se eu posso chamar de energia, de você estar sempre mais disposto com isso. Agora, é cansativo? Lógico que é cansativo. Depois das caminhadas, você está arrebentado. Tinha dia que eu levantava querendo caminhar. Eu sentava e esperava a vontade de passar, entendeu? Justamente por quê? Porque eu sabia que ia cansar. Falei, não, deixa para depois. E aí você vai parando. E para voltar depois disso daí é muito mais difícil. Mas que faz muito bem? Demais. Eu quero correr igual o Marcones. Eu quero. Você chega lá. Um dia eu chego lá. Oxe, tranquilo. De né? carro eu corro. Essa questão física ela é muito importante e às vezes, né, a gente acaba usando ela até como ilustração para outras coisas também, né? Mas a nossa questão emocional, né? Como é que a gente pode lidar com a questão emocional? Como é que a gente pode ter uma vida emocional saudável? Eu sei que a gente vai falar, não, lê a Bíblia, aquela coisa toda, mas vamos deixar a parte espiritual a parte mais espiritual para daqui a pouco, né? A questão do devocional bíblico e tal. Mas, assim, cuidar das emoções, né? O que ajuda a gente a ter uma boa vida emocional? Eu percebo assim, pastor, que a gente precisa gerenciar mais as coisas, estar mais atento ao que acontece ao nosso redor. Se nós temos a tendência de ver o lado sempre muito negativo das coisas, é importante dar uma atenção especial, porque nós precisamos aprender a valorizar as coisas boas que acontecem ao nosso redor. E isso ajuda a gente gerenciar tudo isso. Sabe, a questão, poxa, quantas vezes lá na frente de casa tem a praça do CDM, eu procuro observar e falar, olha, como Deus é lindo, né? Você vê a natureza, você vê as flores, é sempre ver o lado bom das coisas e dar ações de graças a Deus. Porque problemas nós temos, enfrentamos muitos problemas. Mas se nós não despertarmos esse lado de enxergar as coisas boas, mesmo num cenário mais difícil e hostil, sempre existe algo bom para se observar. Um aprendizado. Então, a gente precisa sempre ter essa visão e essa clareza de trazer à nossa memória aquilo que traz esperança. Porque se nós nos alimentarmos só de pensamentos negativos, de coisas ruins, daqui a pouco a gente nega a nossa fé, porque é difícil as circunstâncias. Mas, como diz a palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse texto fala todas as coisas, não algumas coisas. Não somente as coisas boas, mas todas as coisas. Então, essa coisa de você enxergar a beleza em todas as circunstâncias ajuda muito, eu acredito. E cuidando desse emocional, assim, essas observações que você fez aqui, bem interessantes, ajuda também nessa questão de vencer depressão, por exemplo? Sim. Na minha opinião, você falando, eu estava pensando aqui. Eu eu tenho certeza que, infelizmente, nós precisamos, eu diria, escolher com quem você vai conversar. Porque existem pessoas muito negativas. Eles vão falar só coisas ruins e você é um imã, você pega. Então, nesse momento de emoções, você precisa estar perto daquelas pessoas que acreditam que vai acontecer coisas boas. E eu sempre cito, né, e vou morrer citando algo bíblico, que Gênesis 22:8, né, que quando Abraão levou Isaac, e ele falou, Deus proverá. Então, eu preciso de ter essa certeza que Deus proverá. Porque, às vezes, eu fico apavorado, fico ansioso, fico trêmulo, algo estranho acontece. Aí eu me lembro que nós precisamos de acreditar. E tem muitas pessoas que levantam a nossa, eu diria, astral, né? Deixa você mais para cima. Então, essas pessoas nós devemos estar juntos. E nós,
quando apresentarmos as pessoas, devemos levar essa mensagem também, a mensagem da fé, a mensagem da esperança, que você falou, das coisas boas, que são coisas ruins, mas também coisas boas. Isso é muito importante. Então, precisamos ser as pessoas que levam alegria para as pessoas, né? É legal você comentar sobre isso, pastor José Carlos. É a questão do seguinte, as circunstâncias, muitas vezes nós não temos o controle. Mas, tendo atitudes como essa, aquilo que está no seu controle, você toma atitude em relação àquilo para mudar o cenário. Sim. E é muito legal isso, quando a gente tem essa oportunidade, diante de uma circunstância difícil que a gente vive, a gente pensar biblicamente o que a palavra diz, o que eu posso fazer, o que está no controle das minhas mãos, o que eu posso fazer de prático, mesmo que não mude o externo, mas o meu coração, Sim. a forma de eu enxergar as coisas. O pastor Zé Carlos falou, é importantíssimo. A gente não consegue se afastar de todo mundo negativo. Você vai se relacionar e tem pessoas que só Sim. vão ver o lado ruim das coisas. Sim. E pessoas que vão te colocar e te empolgar. Porém, a importância é o filtro que a gente tem em relação a isso. Pessoas que vêm muitas vezes falar com você e te falam do problema, mas esquecem de olhar a parte boa. Eu já conversei com várias pessoas, falei, para um pouquinho, olha isso aqui, olha o que Deus já fez. Tira o olho disso. Só que aí você começa a ouvir, e a gente ouve problema. Nós, como pastores, acompanhamos pessoas, somos mais, estamos mais à frente disso, mas nós, como igreja em célula, isso é normal. Porém, uma vez eu vi um pastor falando que nós temos que ser igual o rim do corpo humano. Você tem que receber, filtrar e lançar. Sim. E muitas vezes a gente erra, ou a pessoa erra, ou como ser humano, é que a gente pega tudo para nós e para por ali. Precisa conversar, precisa falar, precisa se abrir, gerenciar hoje está na moda, né? Gerenciar suas emoções, ressignificar algumas coisas. Isso é importante, é conversar e falar. Eu tenho erro nisso, eu estou aprendendo ainda nessa área, mas eu preciso falar mais. Você vê assim que é interessante que, na verdade, né, você falou assim, né, de gerenciar. Na verdade, isso não é nada novo, né? A Bíblia já nos ensina. Sim. Quando Jesus ele vem e diz assim, ouça de tudo e retenha o que é bom. Você vai ouvir de tudo, você não tem como não ouvir, né? Ouvir todas as coisas e tal. E reter aquilo que realmente é importante, aquilo que é bom. Você vai lá para Tiago fala assim, confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados, né? Então, o doutor Tiago, né, os caras acham que inventaram a roda aí, mas está tudo lá na Bíblia, está tudo ali na palavra, né? A maneira de você vencer as situações. Agora, a questão que eu penso também é o seguinte, né, que quero que vocês comentem aí. Que a gente ouve, tudo bem, mas será que a gente também não tem uma tendência de falar? Né? O ser humano tem a tendência também de observar as coisas ruins do que as coisas boas? Tem. Isso tem. Tem, mas o que é coisa velha que eu vou falar aqui. Mas se nós olharmos para as coisas boas que nós conquistamos e que já temos, pensar em coisas, né? Amigos, ministério, família, habitação, a gente tem condições de viver melhor. O problema é que nós olhamos para as fraquezas. Mas quando eu olho para as coisas que você conquistou, porque o menino ele vai conquistando, o homem também. É inerente ao ser humano fazer isso. Conquistar, eu não estou falando de dinheiro em si, eu estou falando das coisas que você, por exemplo, o ministério. Você disse que nunca sonhou em ser pastor, mas Deus foi te encaminhando, tudo foi dando certo que você se tornou um pastor. Né? Assim são as pessoas, só que nós olhamos para aquilo que talvez não há necessidade. Você está falando de gerenciar, né? Nós podemos gerenciar as coisas boas e as ruinzinhas vamos deixando.
E só uma correção também. Quando eu falei de pessoas negativas, eu não quis dizer que eu devo me afastar delas, mas devo levar uma mensagem positiva para elas. Tem que ser aquele que faz a diferença, né? Sim. Porque é muito mais fácil você gerenciar as emoções dos outros Do que as nossas aconselhando. próprias, né? Eu sempre digo que eu sou um ótimo conselheiro, mas eu talvez não consiga me aconselhar. As coisas não acontecem comigo, mas eu aconselho os outros a fazerem. Então. Mas é por isso aqui que o Paulo fala para Timóteo, né? Fala assim, meu filho, se liga, cuida de você, edifica a sua vida, faça a coisa certa, faz a coisa correta, depois tu vai ensinar. Né? Sim, sim. Aí a palavra didásculos aqui, doutrina, né? Depois você vai ensinar. Né? Tem essa coisa mesmo, a gente precisa realmente praticar, né? É muito mais fácil. É fácil a você... fé. Vem aqui que eu vou orar para você ser curado. Orar pela cura dos outros é muito mais fácil do que orar pela nossa cura, muitas vezes. Porque o ser humano, ele naturalmente, que nasceu em pecado, como a Bíblia nos diz, é orgulhoso. Vai numa festa, tem 100 pessoas, 99 falam que você está lindo, e um fala que você está um esculacho. Você vai lembrar de quem quando chegar em casa? Desse um, né? Desse um. Então, a nossa tendência é sempre olhar para a pior coisa e maximizar isso daí, do que olhar para aquilo que Deus está fazendo e aquilo poder sustentar todas as outras. Por isso que alguém disse, né, que para chatear um basta, né? Só um basta. Só um. Peraí que eu estava pensando aqui, o seguinte. Por isso que eu acho bem legal. Eu acho que aconselhamento é legal, né? Psicologia até ajuda muito, né? Legal também. Aconselhamento é bom. Quando você trabalha só com aconselhamento na igreja, é um problema que você acha que o mundo está acabando, né? Porque só vem problema para você resolver. E aí eu acho que essas coisas de você também trazer muita cura para a alma e não ficar nessa coisa só de... Porque aconselhar é fácil, né, irmão? Faz isso, faz aquilo, né? Agora, às vezes, você não faz, né? A mesa, né? Vou voltar para a mesa, que a mesa é muito legal. A gente está conversando aqui, você está falando uma coisa, eu estou pensando, você está falando, eu estou pensando, vocês estão pensando também. E lá na frente você fala, poxa, tem coisa que eu preciso mexer na minha vida, né? Então a mesa é muito legal, porque não fica só aquela coisa de conselho, mas fica uma coisa de bate-papo, de conversa e edificação. Edificação mútua, e aí né? é um ensino, aí é onde entra o ensino. Né? Você edifica a si mesmo, você vai aprendendo e um vai ensinando o outro. Então eu acho muito legal essa coisa de mesa, né? de bate-papo. Né? Eu acho que essa coisa de podcast, não só nós aqui, né? Mas acho que na internet, essa coisa, muito legal, né? Muito legal mesmo, porque vem muito aprendizado. Né? E até comentando sobre isso, eu achei, a gente está gravando aqui, e o que a gente tem recebido de feedback das pessoas é demais, cara. É assim, a importância da alegria das pessoas. Poxa, mas tá muito rápido, tá muito gostoso, tá legal, pastor, que da hora. Isso não é isso. O alcance da mesa é muito maior do que a gente pensa. Tá em cada casa, tá em cada lar. A mesa ela é estendida, onde há restauração, mas onde há simplicidade também. E o que a gente quer que aconteça na célula. A gente quer que a célula seja isso, né? Sim. A célula seja isso aqui. Nós falamos do assunto aqui, eles vão levar o assunto lá e vão ficar batendo papo. Porque Sim. Nós vamos falar muitas coisas aqui. Mas quando eles sentarem à mesa, eles vão pegar isso daqui e vão pegar tudo que Deus falar na vida de cada um deles ali e compartilhar um com o outro também. Gente, eu estou vendo assim, uma edificação tão grande assim na mesa, né, da célula, das famílias. Né? Acho que vai ser muito legal. Sim, o importante de sentar à mesa é sempre trazer a esperança. Nós estamos falando de esperança, né, de situações, e como crentes que somos, né, ministros da palavra de Deus, nós temos que citar a Bíblia. Eu sempre vejo a condição de Moisés, quando a terra já estava prometida, ele precisou de lutar para ganhar a terra, não foi? Mas ele mandou lá 12 espias. Pensa, as notícias que retornou, terra é boa, tudo é bacana, mas tem gigantes. Nas nossas vidas está cheio de gigantes, mas nós temos que derrubar gigantes. Mas ali eu vejo duas visões, dos pessimistas, que são muitos, são maioria. A grande maioria. Hoje existem os pessimistas, que vão te dar só as notícias que nós acabamos de falar aqui há pouco, mas tínhamos duas visões, ou outra visão, né, dos otimistas, que eram dois,
Josué e Caleb. Então eles viram a possibilidade de uma grande conquista. E os gigantes iam cair por terra como caíram. Hoje eu vejo na pandemia, né, tantos gigantes acontecendo. Antes aqui de iniciar a gravação, nós estávamos falando de ansiedade, né? E talvez nós estivéssemos até ansiosos aqui para começar a falar, mas se nós formos ver os relatos, são muitas coisas ruins. Mas também já ouvi relatos de muitas coisas boas que aconteceram. Pessoas mudando a vida, mudando a maneira da família, pai com a esposa, marido com a esposa, com os filhos. Há um novo relacionamento nascendo. Se vai ser melhor ou pior, não sei ainda. Mas, pelo menos que nas nossas casas, a gente aprendeu muito, né? Que nós não podemos nada, absolutamente nada. Às vezes a gente fala, olha, eu não vou passear, eu não posso parar de trabalhar algum tempo, mas veio a pandemia, fechou muitas pessoas dentro de casa. Não foi a minha vontade de ficar, mas eu tive que ficar. Então pensa lá, naquela época, Moisés, né, naquele desertão, as notícias ruins chegando, mas teve 2 caras que acreditaram. Então nós temos esses caras que vamos acreditar que pode ser melhor, né? Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, poxa, eu não tenho tempo para nada mais, né, no ministério, né? Não tenho tempo para nada mais no ministério, eu não tenho tempo para mim, às vezes não tenho tempo de comer, né? E eu lembro que na época eu disse o seguinte, falei, ó, primeira coisa que você faz é a sua agenda. Primeira coisa que você faz é a sua agenda pessoal. Porque dentro de um ministério, se você não fizer a sua agenda pessoal, você não faz mais nada. Porque o ministério, ele é 24 horas por dia, né? Ah, mas o pastor, você está ali e tal. Não, eu estou ali, mas eu estou pensando alguma coisa, ou estou estudando alguma coisa, estou resolvendo alguma coisa, alguém vai me chamar para resolver alguma coisa deles, entendeu? Então, você não para, não tem como. As pessoas tomam também a sua agenda. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é a sua agenda. Aí volta de novo aqui, cuide de ti mesmo, para que você possa cuidar dos outros. Aí não vou entrar aqui, vocês conhecem bem, vocês podem até comentar, a questão lá no avião, né, da máscara, né, quando tem uma pane, alguma coisa, quem tem que pegar primeiro a máscara, né? Aqueles que vão cuidar, que podem cuidar dos outros. Então, cuidar de ti mesmo aqui, cara, essa coisa de você entender essa visão, né? Porque senão você não acaba não cuidando de você, né? Mas eu queria entrar aqui nessa questão espiritual aqui. Gente, isso aqui é fundamental. Aqui é até muito mais para líder, né? Muito mais para líder. Por quê? É você que vai ensinar. E não tem jeito, a igreja está olhando para mim, para você, para você, para você. Tá? Eu estou falando, é para todo mundo, tá? Mas primeiro isso é para líder. Porque ele é o cara que ensina. E olha no branco dos meus olhos, fala a verdade. O camarada fala assim, eu quero ficar integral, porque se eu ficar integral, meu amigo, aí eu vou ler, eu vou estudar, eu vou não sei o quê e tal. O camarada vai ficar integral, aí ele não lê, ele não ora, ele não estuda, não faz nada. Porque antes ele tinha no horário do almoço, ele vai lá na hora do almoço pichar, eu não vou conversar com ninguém, eu vou estudar. Ah, vou pegar o ônibus, eu vou ler. Eu vou pegar o trem, eu vou ler. Quando ele fica integral, meu amigo, acho que tem um tempo todo no mundo, né? E aí, como ele acha que tem um tempo todo, aí ele não faz nada. Né? Perdeu a disciplina. Ele perde a disciplina, aquela coisa toda. Então, como a gente pode fazer para ter assim um tempo devocional, para cuidar da vida espiritual, para poder transmitir a outros? Né? E aqui não é só para líder, não, isso aqui é para todo mundo. O que a gente pode fazer para ter essa disciplina aí da vida devocional? Eu entendo assim, eu acho que não só em relação à vida devocional, mas muitos aspectos em questão entender, igual o pastor Zé Carlos tinha comentado, de gigantes, né? Haviam gigantes internos, mas os maiores gigantes estão dentro de nós. Então, vencer esse gigante é a autossabotagem, você entender que você precisa fazer algo e tomar atitude. Assim, o interno que você disse as pessoas, seria o externo, no caso. Sim, as circunstâncias, dificuldades. Suas emoções em relação... Isso, são coisas externas que te afetam. Mas, muitas vezes somos derrotados quando deixamos de fazer o que é necessário.
E é necessário derrotar esses gigantes. Igual, muitas pessoas sabem o que fazer. É na hora da prática que tem a dificuldade. Então, é entender e dar passos consistentes para ter uma vida abençoada, uma vida de sucesso. Porque a vida cristã não é uma corrida de 100 metros. Sabe? Eu que adquiri experiência com a corrida, é fácil entender que para você ir mais longe, você tem que ir mais devagar. Sim. Então, igual o senhor comentou, que muitas vezes as pessoas têm aquele empenho de fazer tudo de uma vez. Eu já fiz isso algumas vezes, quando em algum período da minha vida que eu negligenciava a leitura bíblica. Não, agora eu vou ler de verdade. Aí eu pegava, botava vários capítulos para ler por dia, aí você começa numa animação total. Mas você vai perceber no decorrer dos dias que a sua empolgação vai embora. Tem que começar a disciplina, né? Eu perguntei para o pastor Carlinhos, o pastor Carlinhos está ali, né? Ali do lado ali. Perguntei para ele, pastor Carlinhos, rapaz, você consegue ler a Bíblia 3 a 4 vezes no ano? Mas como você consegue, meu? Né? Aí ele falou assim, mas eu comecei devagar, né? Comecei devagar. Então hoje ele lê 3 vezes ao ano. Eu não consigo ler a Bíblia 3 vezes ao ano. Esquece, não adianta me obrigar a isso, que eu vou mais lento, né? Mas ele já conseguiu essa disciplina, é isso que você está falando, né? E a verdade, muitos de nós temos aquela tendência, poxa, se tivesse alguém pegando no meu pé para eu fazer isso, seria mais fácil. Mas chega a hora que tem pessoas que cobram isso, a pessoa se sente desconfortável. A melhor maneira é você ter essa autocobrança, você disciplinar a sua vida e você se programar e falar, não, eu vou programar algo que eu consiga fazer, um alvo atingível, para que eu possa ser perseverante, para que eu possa continuar fazendo, e isso vai me motivar a dar passos maiores. Então, essa coisa de você buscar isso, de você ser disciplinado. Normalmente, o que exige disciplina não dá prazer, né? Não. O prazer ele pode vir depois, mas aí entra a questão da disciplina espiritual. Você tem que ter essa disciplina, porque você não vai levantar muitas vezes de manhã, estou morrendo de vontade de orar, num mundo ativista que nós temos hoje. Mas a disciplina de separar horário, eu tiro por mim, eu tava lá bonitinho, leitura, aquele programa que a gente fez, leitura bíblica e tal. Aí agora fazendo um curso de teologia, agora entrou as gravações, né? Me perdi inteiro. Mas tô lá, tô correndo atrás, sabe? Tô correndo atrás. Aí, mas eu preciso voltar, porque eu estava disciplinado certinho. Aí entrou outros horários, eu não me organizei. E nessa de não se organizar, você se perde. Porém, se perdendo, se você não tiver disciplina, você não vai atrás não, filho. Você vai ficar tranquilão. Agora, o que te dá prazer, você não precisa nem de disciplina para ir fazer. Ah, quero assistir um filminho com a família, isso é muito gostoso. E nem exige disciplina, porque isso é natural de acontecer até. Agora, para você orar, para você se preparar. Eu escutei muitas pregações já, só que hoje, mesmo sendo integral nos dias de hoje, glória a Deus por isso, é o que o pastor falou mesmo. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, Você até faz. Mas, poxa, eu devia fazer mais. Eu devo fazer, porque você acaba se perdendo. Por isso, a disciplina não tem prazer, mas a gente sempre tem tempo porque é importante para nós. A gente talvez não precisa sentir que é importante. Você saber que é importante já deveria ser o suficiente para a disciplina começar a funcionar. E a palavra de Deus é isso. Mas você, falando de disciplina, eu vejo a história de José do Egito. Ele só conquistou tudo que conquistou porque ele era uma pessoa disciplinada. Se você for ver a história dele, ele era totalmente um homem disciplinado em tudo. Ele tinha foco, ele tinha objetivo, ele não fugia do seu alvo. E ele fez as coisas tudo certo. E Deus não queria falar com o faraó. Deus queria ensinar José para nos ensinar. Então, é necessário. Agora, algo que eu vejo também em José é que ele gostava de fazer o que fazia. Então, nós até comentamos agora há pouco aqui na cozinha, se a pessoa gosta de fazer, ele vai arrumar tempo. Ele não precisa de disciplina. É o que dá prazer. É prazeroso.
tem coisas que você falou também, nós não gostamos de fazer. Aí há necessidade, aí não, preciso fazer também. Eu vou conciliar essa necessidade com o prazer. Tem coisa que é prazeroso e tem coisa que é importante para você. Às vezes não é prazeroso, mas aquilo é importante para você. Né? Perfeito. E José, ele queria ficar na cadeia? Não, mas foi na necessidade ele ficar. Mas ele teve disciplina lá. Então, eu penso assim, às vezes o maior concorrente somos nós mesmos, né? Eu sempre. Fico olhando para as pessoas, e quando eu olho para o espelho, eu vejo, olha, meu maior concorrente sou eu mesmo. Aí eu me vejo lá no espelho. E às vezes nós estamos tão ocupados. Teve época da minha vida que eu não lembrava do meu rosto. Aí um dia eu tive que olhar no espelho e me assustei. Falei, nossa, que isso? Esse sou eu mesmo. Então, e muitas piorou pessoas, tanto assim? Piorou, né? Vai envelhecendo. Mas muitas pessoas não lembram do rosto, sabia? Dele mesmo. Porque está correndo, acho que foi você que falou, né? Tanta preocupação, tanto isso, que a gente não para. Mas eu com leitura, eu tenho facilidade. Né? Eu já disse que desde jovem eu lia muito, hoje leio menos. Mas eu tenho facilidade, então é uma coisa que você gosta. Quando você gosta, todo assunto é importante no caso de leitura. Né? Principalmente quando você foca em um assunto e você vai a fundo, é bem mais fácil. Não, do que você falou, do que o Marcones falou, acho que todos nós falamos aqui, você vencer o seu interior, né? Vencer você mesmo. É exatamente o que os espias viram lá, né? O que eles falaram lá? Eles eram o quê? Gigantes. E nós éramos o quê? Gafanhotos pequeninos. Eles disseram e éramos aos seus olhos. Mas, na verdade, assim, ninguém chegou para eles e disseram assim, vocês são como gafanhotos. Ninguém falou isso. Eles criaram essa imagem, né? E aí, se você cria essa imagem... E aí você se minoriza mesmo, que é menor. Você não vence, né? Você não... Por exemplo, uma coisa que você... É cuidar de si mesmo, é trabalhar a sua mente, trabalhar o seu coração, trabalhar a sua vida como um todo, né? De uma forma holística. Eu sempre fui tímido, né? Sempre fui tímido, ainda sou tímido também, né? E, por exemplo, pregar. Aí gente... sempre dava aquele negócio, né? Aí eu aprendi duas coisas, na verdade, eu já comentei isso de púlpito, comentei talvez em outros momentos também. Duas coisas eu aprendi. Como você vê a coisa, né? Primeiro, eu não estou aqui, esse povo aqui não está para ser temido, né? As pessoas que estão ali para ouvir a sua mensagem, elas não estão ali para serem temidas, né? Elas estão ali para serem amadas, né? Então é diferente, se você está levando o amor de Deus para elas querem esse amor de Deus na vida delas. Então elas estão ali para serem amadas. Então já quebra uma barreira para você ministrar. Segunda coisa que eu aprendi foi assim, na verdade, todos são profetas, mas o profeta que Deus quer usar agora é você. Então aí você quebra essa barreira. Pode ainda continuar o medo, a timidez e tal, mas você tem que trabalhar isso na sua mente, no seu coração e entender o que eu levar aqui, alguma coisa vai ser uma bênção na vida das pessoas. Então você tem que cuidar da sua parte emocional, né? E também da parte espiritual, para você também ter o que levar ali para as pessoas. Aí entra essa questão da disciplina, né? E às vezes tem coisa que não vai ser importante, quer dizer, não vai ser prazerosa naquele momento, mas ela vai ser importante. Vai ser importante para você poder levar essa mensagem e ensinar as pessoas, né? Eu acho assim, tem sido assim uma grande bênção a gente estar essas manhãs aqui, uma grande bênção também os devocionais oração que a gente faz aqui de manhã, né? E eu acho isso muito legal. Mas deixa eu pegar um versículo aqui, voltando aqui, acho que é o versículo 11, 8. Porque o exercício corporal para pouco aproveita. A mentalidade de Paulo aqui, eu não sei por que ele falou isso, né? Mas a piedade para tudo é proveitosa, que é a parte espiritual. Tendo a promessa da vida presente e da que há de vir, né? Os dois momentos, né? Importante para agora e importante para depois. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, quer dizer, recebe isso aqui. Porque para isto trabalhamos e somos injuriados. Misericórdia, né, meu? Olha só. Pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Aí ele vem com o verso 11 aqui. Manda estas coisas e ensina-as.
Então, mandar e ensinar, está mandando ensinar. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Gente, olha no branco dos meus olhos de novo aqui. É pesado, não é não? Sim. Ele pega aqui, ó. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo de quem? Dos fiéis. Quer dizer, já é exemplo de gente que vive uma vida dentro dos princípios, né? Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Gente, o que isso fala para você aqui? O que você tira disso aqui? Pode aqui me ensinar aqui agora, nesse momento aqui. Eu acho não. O Paulo está dizendo que Timóteo deveria fazer o mais correto possível, né? Não deixar de estudar a palavra, praticar. E há um complemento, se eu não me engano, salvo memória, o capítulo 5, ele ensina mais um pouco, que é para honrar os pais, honrar os mais velhos, ser zelosos, não corrigir em público, ser cuidadosos, e aos jovens ele ensinar. Então, Paulo ele deixa esse ensinamento todo para Timóteo, né? E eu entendo assim, que no nosso caso aqui, você está nos ensinando, né? Como presidente, pastor presidente, nos ensina e nós precisamos o quê? Aprender e praticar. E os mais velhos, tem gente que não concorda, mas os mais velhos sempre vão ensinar os mais jovens. Aqui claramente Paulo faz isso, né? Prepara. E o que é importante, né? Paulo ele prepara um jovem para continuar no Evangelho. E eu creio aí que a história de Timóteo é muito bacana, né? Mais para frente a gente vê o paralelo da Bíblia, que ele foi um importante homem na vida adulta, né? Olha o verso 14, essa coisa da visão, de você cuidar bem do seu interior, né? Ele começa dizendo assim: não desprezes o dom que há em ti. Deixa eu falar mais perto do microfone aqui, né, Natan? Porque tá muito longe, né? Não desprezes o dom que há em ti, né? Eu estava pensando aqui, claro, o dom, mas você pode pensar assim, ó, gente, ô Timóteo, cara, você tem uma capacidade tão grande, cara, você tem um potencial tão grande que Deus colocou na sua vida, né? Acho que é mais ou menos isso que está colocando. Cara, não despreze isso, né? É um presente, né? Um presente, né? Tem dons que é presente mesmo, né? Talentos. E cuidar de si mesmo é você ter clareza do que Deus diz ao seu respeito. Porque durante a trajetória da nossa vida, circunstâncias fazem com que as pessoas, mentiras se grudem em você, sabe? E você começa a pensar de uma forma que a palavra diz o que você não é. E cuidar de você mesmo é você trazer as verdades bíblicas para a sua vida. Sim. Muitas vezes você se acha incapacitado para algo, mas Deus te deu um dom. Perfeito. E você ter essa clareza, independente daquilo que eu sinto, a verdade absoluta é o que a palavra diz. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E caminhar nessa direção. E isso é cuidar também de si mesmo. E quando a gente não cuida disso, tanto é que ele fala que ele era jovem, então o jovem não tinha essa experiência. Então ele põe, não, jovem Timóteo. Ele falou, não negligencie. Só que no 15 ele fala, dedique-se inteiramente a isso. Dedique-se realmente no estudo. Dedique-se, talvez, na oração. Quando a gente não dedica ou não se disciplina a isso, hoje nós... Tanto é que o capítulo começa assim, nos últimos tempos haverão enganadores, profetas enganadores e muitos apostatarão da fé. Tudo isso pode ser porque muitos negligenciaram o ensino. Então, quando ele fala, dedique-se, quando a gente não ora, vê aquilo que é importante para nós, a gente está negligenciando aquilo que Deus pediu para a gente. Independente se a gente é mais experiente, mais jovem, mas é dedicar. Se eu não me dedico, o oposto é negligência. Não tem para onde correr. A dedicação faz com que nós estejamos cada vez mais expostos à palavra. E quanto mais nós estamos, como diz
lá em Salmos. Familiar, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quanto mais eu me aproximo da palavra, mais eu enxergo quem Deus é, o que Ele tem para a minha vida e quem eu sou nele. Então, a minha forma de enxergar a minha vida é transformada, porque eu começo a enxergar como Cristo enxerga, de acordo à palavra. E isso é transformador, isso faz que todos nós tenhamos posturas diferentes, mesmo diante das circunstâncias. A gente realmente começa a colocar na prática o cuidar de si mesmo e se torna exemplo para outras pessoas. Perfeito, verdade. Eu vi alguém que recebeu uma Bíblia, acho que eu li na internet, em algum lugar aqui, e ele pediu para o pastor colocar uma dedicação, né? Já tinha um versículo lá, alguma coisa assim, que Jesus é o pão da vida, né? E aí ele pegou e deu a Bíblia para ele e falou assim, escreveu assim: não deixe esse pão mofar, né? Porque muitas vezes a pessoa pega a Bíblia e ele não se dedica a ela, né? Não se esforça, né, para estudar. E aí o que acontece? Ele não tem aquilo que vai transmitir para outras pessoas. Vou continuar aqui no 4,16. Eu já mudei aqui do lugar aqui. 4,16 ele fala assim: fazendo estas coisas, salvará a ti mesmo e aos outros, né? O que a gente pode pensar nessa questão, né? Salvará a ti mesmo e aos outros. É influência, né? Isso aqui é influência. Quando ele está mais íntimo da palavra de Deus, independente de onde você está. Quanto mais íntimo, mais rio de água viva vai sair de você. Você tem que... como que eu posso, para não parecer? Saiba com quem você anda, mas não se afaste de ninguém. Porque você andando com pessoas que te acrescentam, isso vai te ajudar muito. Mas também seja a pessoa que acrescenta na vida dos outros. É isso que ele falou. Cuide-te de ti mesmo. Ande com pessoas que te acrescentam. E salvará a ti mesmo e aos outros. E esses outros é aquele que você vai acrescentar na vida deles. Eu creio que esse é o papel principal de gerar discípulos parecidos com Cristo. E nos tornamos realmente parecidos com Cristo, porque Jesus ele ministrava com autoridade, que era diferente dos fariseus, porque eles falavam e não viviam. Então, quando nós vivemos e praticamos, as nossas ações falam muito mais do que as nossas palavras. Eu entendo esse conselho, vou voltar lá nas minhas primeiras palavras, né, que Paulo está aconselhando Timóteo a se afastar dos falsos profetas e da apostasia. Hoje, na minha opinião, eu vejo extremos. E os extremos são perigosos. Se nós olharmos bem, hoje, vamos falando religiosamente, há pessoas extremadas, né? Um muito para a graça, o outro muito para a radicalização de prender as pessoas, de oprimir. Mas eu creio que, não vou dizer que eles estão errados, quem sou eu para dizer, mas eu não vejo esse evangelho o melhor evangelho para o mundo. O evangelho da paz, o evangelho que harmoniza, que Paulo ensina, primeiro cuida de você, seja um homem santo, né? Seja meu imitador, porque eu sou de Cristo, e aí você vai se dar bem. Sim. Dentro do que você está falando aí, pastor Zé Carlos, a gente estava conversando ontem aqui, né? Na questão que as pessoas hoje estão se preocupando muito mais com a performance do que realmente com a doutrina, né? com a verdade, com os princípios da palavra de Deus. E estávamos falando aqui, até acompanhando um livro sobre a revitalização da igreja, que ele fala assim, que a vida cristã hoje das pessoas é de rasgar o coração, né? Que é algo de chorar, porque as pessoas elas realmente enfatizam a questão performance do que a questão doutrinária, bíblica, fundamento, vida na vida, né? Santidade, né? Que Paulo fala. Isso, vida na vida. Né?
E então as pessoas com essa preocupação com a performance, elas não se importam muito com o que elas vão dizer, desde que elas criem seguidores, né? Que elas tenham muitos seguidores, tá? Porque, na verdade, se você for bíblico mesmo, você sabe que talvez você não tenha tantos seguidores, né? Aquele pastor japonês, ele é oriental, que é Chan, como é que é? Tailandês. Não é o Jack Chan, não. Se eu não me engano, é o da Tailândia, né? É o Chan. Ele fala assim, ó: se Jesus fosse o pastor na sua igreja, você não seria membro dela. Não, é outro então que eu estou pensando. Né? Por quê? Porque Jesus, a palavra dele, é sim, sim, não, não. Não tem conversa, né? Não tem conversa. João Batista. No João Batista, a igreja estava vazia, né? Não tinha ninguém hoje na igreja, né? Não tinha nem igreja. Porque quando alguns foram ser batizados, ele fala: por que vocês estão aqui no meio, raça de víboras? Porque Jesus ainda, queriam ser batizados também. Porque Jesus ainda fala assim: vinde a mim, né? Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. João Batista não, você é a raça de víbora e daí para cima, né? É pé no peito, né? Então as pessoas se preocupam muito com performance, quantos seguidores eu vou ter, né? Quanto eu vou ganhar através do YouTube, das big techs aí, né? Então é muito preocupante isso. Só que as pessoas também gostam disso, né? As pessoas gostam disso, tá? Por isso acho que Paulo fala assim, ó: Timóteo, pelo amor de Deus, sei que você é um jovem, né? Um cara dinâmico, aquela coisa toda e tal, mas se cuida, cara, se cuida, cuida da palavra, de uma vida saudável, uma vida sadia, para você transmitir a outros, né? Porque senão, porque também não adianta você ter 1 milhão de seguidores lá e quando chegar diante de Jesus, ele fala assim: bom, vamos lá, deixa eu dar um sopro aqui, né? Mas também é o seguinte, também não adianta ser só 10 seguidores também não e não ter nada, né? Então, uma coisa também tem que tomar muito cuidado com a outra coisa, vamos dizer assim. As redes sociais impulsionam os jovens hoje a querer ser youtubers e outras coisas a mais por causa da monetização e que ganham um bom dinheiro e por isso tem que ter uma bela performance de vídeo, né? Uma coisa bem... Para você ser bem monetizado, várias curtidas, eu creio que assim, isso é bem monetizado. E a gente esquece que a nossa monetização não é aqui, né? A gente, às vezes, como reino como igreja, é celestial. Falando como igreja, a gente pode até fazer várias performances aqui. Mas ele está vendo o seu saldo na conta, como que está. E é esse saldo que vai contar no final, né? Ok, gente, acho que nós estamos aí chegando ao nosso final. Muitas pessoas, na semana passada, nos pediram para voltar ao assunto. Falamos de depressão, né? Seria transtornos, na verdade, em época de pandemia. E nós vamos voltar a esse assunto, provavelmente, o próximo... Não semana que vem, mas o assunto será ansiedade. Só vou conversar aí com a nossa terapeuta Roseli sobre o assunto e ver a agenda dela para a gente marcar novamente, para trazê-la aqui à mesa, para continuarmos o assunto, tá? Então, aguarde aí que nós vamos trazer o assunto aí, tá bom? E vai ser uma grande bênção. A semana que vem nós vamos trazer um assunto aqui também que vai ser muito bom aqui, vai ser muito edificante, tá bom? E você não pode perder não, que vai ser um discipulado também através da mesa e vocês se discipularão uns aos outros também em casa e através da mesa. Gente, a gente poderia falar aqui muito tempo, porque é muito gostoso ficar conversando aqui e falando também desses assuntos, né? E depois a gente pode e acaba correndo até para outras coisas. Mas eu vou pedir aqui para a gente fazer as nossas considerações finais aqui. Eu não sei quem vai começar aqui fazendo aqui. O Marconi já falou assim: Marlon, dessa vez é você, hein? Que começa, tá bom, tá bom, considerações finais. Começa. Eu falo que ele fala muito bonito, é muito mais fácil falar depois dele, né? Mas tá tão boa a mesa que até a mulher do Google quer participar. Você viu que ele entrou no meio aqui querendo falar, para você ver como que tá bom o negócio. Mas Deus uma vez ministrou na minha vida através de uma música que eu não conhecia e o refrão dizia assim: seja a resposta de oração de alguém. E é isso mesmo. Cuide-te de ti mesmo e para os que te ouvem. Então, queridos, seja a resposta da oração de alguém. Busque em Deus, porque Deus vai te usar. Se você está escutando isso daqui é porque Deus quer te ensinar a ser instrumento nas mãos deles para as outras vidas. Seja a resposta de oração de alguém.
Amar, cuidar de si mesmo, é você entender o propósito de Deus para a sua vida. Saber que Cristo espera isso de você, que você cuide de você. E uma frase que eu ouvi uma vez e eu adotei para a minha vida, porque mais importante que a velocidade é a direção. Então é importante, muitas vezes, você diminuir o ritmo para ter uma vida mais saudável, porque isso te leva a uma reflexão, a você pontuar as coisas que são importantes. E é importante você investir o seu tempo com Deus. É importante você investir tempo na palavra. É importante você investir tempo em ser aquilo que Deus quer que você seja. Legal. Amém. Pastor Zé Carlos? Eu estou igual aos meus irmãos e creio que, para mim, foi muito bom estar aqui pela primeira vez, né? Espero poder retornar outras vezes. E diria que o pastor começou a falar sobre o líder, né? Nós, os líderes, serem exemplos, os pastores também, lógico, né? Principalmente. Mas o nosso maior líder, Jesus Cristo, disse que o líder é o suportador. Então, como líderes, nós temos que suportar muito peso. O suportador é aquele que segura o peso, né? E nós precisamos de estar preparados, como Paulo ensinou a Timóteo, a se preparar. Porque a vida é boa, mas não é mole, não. É isso aí. Foi uma grande bênção e eu só quero ler aqui um texto para a gente estar encerrando também já. Aqui em João 17, versículo 19, Jesus fala assim: e por eles eu me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Né? Então, ele nos ensinando aqui que cuidar primeiro de nós mesmos, né? Santificar aqui seria separar, né? Para ser uma bênção na vida do outro, tá? Então, a ideia é essa, queridos. Eu sei que é difícil, né? Eu sei que é uma batalha, é uma guerra, né? Você cuidar da sua vida espiritual, da sua vida emocional, da sua vida financeira, da sua vida física, né? Seu preparo físico, né? Um cuidado do corpo também, porque somos o templo do Espírito Santo. Então, não é tão simples, é uma batalha diária dentro da vida que a gente vive hoje, né? Do contexto de vida. Mas é isso aí, temos que nos preparar para servir de bênção também na vida de outros, não apenas para nós mesmos, né? Para levar outros a crescerem e se tornarem uma bênção. Irmãos e amigos que estão participando conosco, vai ter na nossa tela aí sempre um QR Code, tá? E talvez o Pix também da nossa igreja. Se você quiser ofertar, você fique bem à vontade, que será uma grande bênção aqui para a Igreja Batista das Nações, amém? E vamos usar sempre para exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, expandir o reino de Deus. Pastor Marlon, obrigado pela sua presença. Glória a Deus, amém? Sempre uma alegria, um prazer e top demais. Pastor Marcones, uma bênção. Pastor Zé Carlos também, obrigado pela sua presença aqui hoje. Foi uma grande honra estar com vocês. É sempre muito bom estar aqui. E o melhor ainda é a sua presença aí participando aqui conosco, amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém.